Olá, pessoal. Já vou bater um papo com o Rafael Luiz Metelski Schutz. Ele está aprovado no exame de suficiência do CFC 2024.1. Rafael, eu quero agradecer desde o início a sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa conquista. Parabéns. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse. Primeiro falando disse todo o seu nome todo certinho, falando de onde Sim. você é, se não se importar a sua idade, desde quando você é formado em contabilidade. Então, boa noite, tudo bem? Eu sou o Rafael, eu tenho 23 anos, então, estou no último ano ali da faculdade de Ciências Contábeis, decidi aproveitar ali que eu já estava no andamento e já aproveitar e abraçar o Conselho de Contabilidade. Uhum. Sou Foi aqui de Videira, Santa Catarina. E foi a sua primeira tentativa? Porque você comentou que ainda está na faculdade? Isso, foi minha primeira tentativa. Desde a metade da faculdade, eu tentava fazer uma prova ou outra, porque, querendo ou não, a gente acaba se deparando com essa prova do conselho, né? E quando eu cheguei ali pra frente da metade da faculdade, eu reparei que não era tão fácil assim. Às vezes a gente imagina que ia ser fácil, já tô há 4 anos estudando, vai ser fácil e não é. Eu vejo que tanto no exame de suficiência como o exame de ordem, né, da UAB, eu acho que o grande erro de quem vai fazer a prova é achar que, por mais que tenha feito uma faculdade ótima, que tenha sido o melhor aluno da turma, não precisa fazer uma preparação direcionada para a banca, a forma com que vai fazer a cobrança, porque você sabe, o conteúdo é uma coisa, agora você sabe como a banca vai cobrar é outra totalmente diferente, né? Você teve, então, essa percepção de que precisava de uma preparação direcionada quando? Sim. Quando eu cheguei ali no iniciozinho do terceiro ano da faculdade, eu parei e eu pensei, tá, vou fazer a prova do conselho e eu preciso entender se eu, pelo menos eu tô no nível. E eu fui tentar fazer. Foi ali que eu fiz a primeira tentativa e eu consegui 15 acertos. E aí eu pensei, putz, eu já fiz 3 anos de faculdade, já tô indo pro último ano, acho que eu tô meio longe, talvez eu precise entender um pouquinho mais. E aí, o que que eu fiz? Eu entendi como é que a banca funcionava, como é que a prova funcionava, e eu aprendi a aprender. Hum. Juntei os três, juntei o material de estratégia, e o resultado não podia ser outro, né? Eu falo que um bom material não é nada se não tiver uma boa preparação. O aluno que vai sentar, estudar, fazer o bom proveito desse material. E aproveitando que você comentou do estratégia, quando e como que você conheceu estratégia? Então, eu conheci o estratégia porque eu sou filho de funcionários públicos, e eu sempre tive essa vontadezinha. E aí eu acabei conhecendo, quando eu saí ali no ensino médio, um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu já fui conhecendo o mundo dos concursos. E é inevitável conhecer o estratégia, né? Uhum. Então, eu conheci estratégia, eu ingressei na faculdade de contabilidade, porque meu foco é um concurso de nível superior, e eu vi que, ao final da faculdade de contabilidade, tinha essa prova, e eu vi que o estratégia abraçava essa minha luta. Então, eu pensei, vou dar essa chance. Eu ainda não conhecia nenhum cursinho, eu não conhecia como eu estudava, eu tinha uma ideia por causa do vestibular, mas eu sabia que mudava, e eu decidi tentar. E não me arrependo nada. Foi uma mudança de água para mim. Uhum. É interessante porque o carro-chefe do estratégia é o concursos, né? Muita gente chega nas nossas outras que a gente chama de verticais via concurso, mas muita gente não sabe que tem CFC, OAB, vestibulares, carreiras militares, carreira jurídica, enfim, são uma série de verticais. Hoje até para a área de medicina também tem cursos preparatórios. Então, se tem ali uma preparação, uma seleção via prova, busca lá o estratégia que é possível ter uma preparação para você também. O que que te chamou a atenção no material? Porque uma coisa é você ouvir falar, saber que existe, outra coisa é você ter ali o contato direto e ter a segurança em saber, né, que aquilo que está ali vai ser o suficiente para você ser aprovado. Então, o que que te chamou a atenção no material, no corpo de professores? Então, o que me chamou a atenção é porque quando eu entrei no site do Estratégia pela primeira vez, eu fui escolhendo o curso que eu queria, eu reparei que tinha umas aulas de demonstração, que é Uhum. umas aulinhas gratuitas ali. Eu até fiz uma aula de português. E aí eu fui sentindo que eu gostei muito da metodologia da aula, porque a aula levou mais ou menos ali uns 40 minutos, mas a gente foi construindo o raciocínio junto, sabe? Não era aquele raciocínio pronto só sendo passado. E eu percebi que eu consegui, assistindo a aula uma vez, eu consegui absorver muito melhor esse conteúdo do que tendo que reassistir 2, 3 vezes umas aulinhas um pouquinho mais curtas. Então, quando eu vi aquela aula gratuita, eu senti, putz, fluiu bem, eu senti uma boa conexão, eu conseguiria aprender mais coisas ali. Foi ali que eu decidi
tomar esse primeiro passo. E desde quando você realmente começou a estudar de forma direcionada para o exame de suficiência? Foi quanto tempo até a sua aprovação, até o dia da prova? No início de janeiro, foi quando eu comecei a me preparar, meu foco já foi para os exames desse ano, mas através dos simulados, ali por abril, mês 4, ali, eu já estava começando a ser aprovado através dos simulados. Uhum. Então flui muito bem o conhecimento. Para fluir bem, né? Tem que ter, como eu disse, ali um bom material é importante, mas tem que ter também quem vai fazer bom uso desse material. Então, vamos falar da sua preparação Com propriamente certeza. dita. Você precisou conciliar, além da faculdade, com outros projetos pessoais, com o trabalho? Sendo assim, era quantas horas por dia que você conseguia, de fato, se dedicar aos estudos para o exame? Então, hoje eu trabalho em tempo integral, também tenho a faculdade à noite, e por estar no último ano da faculdade, quem já passou por ali ou está passando sabe que a gente tem um TCC, a gente tem relatório de estágio, a gente tem artigo, a gente tem bastante coisa, né? Mas eu aproveitei que eu sempre tinha ali um tempinho livre do meu dia. Eu tinha ali 1 hora, 2 horas. Eu aproveitei que a trilha estratégica, ela é bem regradinha para fazer ali ao longo da semana. E eu fui seguindo. Então eu percebi que ali, estudando 1 hora por dia, quando eu tinha tempo até um pouquinho mais, ela ia fluindo bem. Eu até tinha um pouco desse medo, né? Putz, eu tenho pouco tempo, 1 hora não dá para fazer tanta coisa. Mas a gente parece milagre, a gente flui tão bem. Tendo que trabalhar, estudar, tem a vida pessoal também, ou seja, a gente tem que parar, tomar banho, comer, descansar. Com O dia tinha certeza. 24 horas também, porque é difícil pensar em sobrar tempo, tendo tantas coisas para fazer. Sim. Mas sempre tem aquele tempinho que a gente consegue encaixar na hora do almoço, um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, e dá. Parece que não, mas dá. É, como diz, quem quer arruma tempo, quem não quer arruma desculpa, né? E é algo que você Verdade. vai levar para a vida toda, vai mudar a sua vida, literalmente mudar a sua vida profissional. Eu vejo que tanto no CFC, mais uma vez falando aqui da UAB, parece que a cereja do bolo, né? A formatura pode vir, o diploma pode vir, mas parece que você só termina de fato quando vem a aprovação. E aproveitando, né? Você Com conseguiu a aprovação certeza. antes mesmo de ter o diploma em mãos, de terminar a faculdade. Qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome entre os aprovados? Você comentou que começou a estudar para esse ano, mas já imaginava passar assim na primeira prova que você fez para valer? Ah, eu não imaginava. Para ser sincero, eu pensei que esse ano não daria. Porque quando você vai pesquisar um pouquinho sobre, é natural, você joga no Google, né? Tanto para concurso quanto para prova de suficiência, você pensa, qual que é o número de candidato por vaga? Nesse caso, como não tem candidato por vaga, qual que é a média dos aprovados? E aí você via ali 10%, 13%, eu ficava, meu Deus, quando que eu passo num negócio desse? E deu certo, deu certo. É uma sensação incrível, ver que putz, aquele dia que eu deixei de repente de jogar, que eu deixei de sair, que eu deixei de fazer alguma coisa, valeu totalmente a pena. E Uhum. foram 6 meses ali, que foi uma rotina um pouquinho mais apertada, mas quantos anos que eu vou aproveitar desse benefício, né? É, realmente, é você abrir mão de algumas coisas por um período de tempo, né, para depois colher todos os frutos aí. Eu Sim. brinco, carteira da OAB, CFC, aprovação do CFC, né, essas aprovações que te habilitam a alguma coisa, tirar carteira de motorista, a não ser que você faça alguma coisa errada no meio do caminho, mas é algo que você vai levar para a Verdade, vida toda e que vai fazer diferença na sua vida, né? Um investimento de tempo, não uma perda com de tempo, certeza. pensar que você está perdendo um tempo. E você acha que esse pensamento assim, não, talvez não seja de primeira, eu vou tentar esse ano, talvez tenha te dado uma tranquilidade maior do psicológico e ele de forma mais despretensiosa? Você acha que o psicológico não seguiu isso, não? Teve um momento de nervosismo quando foi chegando a prova, no dia da prova? Então, o nervosismo ele sempre joga contra, né? O medo ele sempre tá ali, ele nunca passa. Eu lembro que desde o primeiro dia, quando eu estava vendo o vídeo de introdução nas matérias ali, eu estava com um pouquinho de medo, até o dia que eu sentei para fazer a prova, continuei com medo. Mas a gente não pode deixar o medo abater a gente, né? O medo é natural. A Uhum. questão é que quando a gente passa, a gente vê que o medo é a pimenta ali do almoço. Ele dá aquele gostinho a mais na vitória. Ver que superei o medo, passei. E o bom para esses exames, tanto da OAB quanto do CFC, é que ele te libera, inclusive, para fazer mais concursos. Então, se hoje eu quiser fazer um concurso de contador, depois de estar formado, claro, né? Eu já consigo. Então, ele amplia a minha gama de concursos, ele amplia a minha gama de atuação no mercado privado. Ele é
ele é bom para todos os âmbitos, sabe? Depois de estar formado, não, já pode fazer concurso para contador e, no último caso, você pede final de fila até É estar com o verdade, verdade, diploma em mãos, pede a faculdade para adiantar diploma, já dá para ir verdade. fazer concurso pensando assim, antes mesmo de formar. A gente sabe que vai dar uma tranquilidade maior, vai ser uma Ah, obrigação com a certeza. menos, né, um tempo mais disponível, mas tendo esse tempo aí, dá para já ir pensando em fazer as provas. Você comentou sobre a trilha estratégica. Eu vejo que muita gente que usa a trilha vai mais pelos PDFs, porque a trilha traz essas sugestões também. No seu caso, você utilizou mais PDFs, videoaulas, fazia marcações, anotações, algum material personalizado? Então, eu aproveitei e eu usei o pacote completo. Mas o que que acontece? Eu dei preferência principalmente para os PDFs, porque era mais eu no meu ritmo, sabe? Então, às vezes eu precisava ler, às vezes eu não entendia, às vezes eu precisava reler, às vezes eu precisava reler mais uma vez, e não tinha problema, sabe? Ele ia fluindo bem, bem no meu ritmo. Então, eu usei principalmente os PDFs, mas claro, tinha um conteúdo ou outro que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, tinha o professor ali explicando, às vezes o professor explicava através de uma brincadeira que já tirava a atenção ali do conteúdo, e eu conseguia entender e fluía tão bem. É, claro, tinha mapa mental, tinha esquemas, era ótimo, mas os PDF do Estratégia não tem erro, não tem erro, é muito bom. Para quem não conhece, a gente está falando aqui da trilha estratégica, mas o próprio nome diz trilha, né? Vai te mostrando ali as matérias que você tem que estudar, os conteúdos que você tem que estudar, os momentos de fazer revisão, vai mesclando as matérias. Então, te economiza, por exemplo, de você fazer um cronograma. Então, vai ter ali o caminho a você seguir. Então, em vez de você ter que sentar, fazer um cronograma, acaba colocando no cronograma a matéria que você gosta mais, deixando um pouquinho de lado aquela que você não gosta tanto. A trilha Sim. vai te poupar disso e vai te dar segurança, né, de realmente você estar estudando o que tem que ser estudado, estar revisando nos momentos certos, né? Mas a trilha ela é passível de você personalizar. Então, vai estar ali as atividades, dependendo de quanto tempo você tem no dia, quantas atividades você vai fazer. E personalizar, inclusive, de pular alguma coisa que está ali por Sim. afinidade, né? Você conseguiu estudar todas as matérias, ou teve alguma que você deixou de lado, seja por afinidade, seja por custo-benefício? Então, eu estudei todas, claro, nos tempos que eu tinha livre, porque a trilha ela funciona por semana, né? Então, às vezes eu consegui terminar a trilha antes de terminar a semana. Então, eu aproveitava para revisar as principais matérias. Mas, sem dúvida, eu aproveitei todas as matérias porque elas caem, né? A gente sabe que, assim como no concurso, uma questão pode ser a diferença entre entrar e sair. Dentro das próprias matérias, a gente tem o conteúdo mais fácil de contabilidade pública, tem as partes mais difíceis, né? Uhum. Então, eu abracei o todo e fez uma diferença muito grande. Por exemplo, em auditoria e perícia, eu consegui gabaritar. Poxa, né? Nem tá no nos conteúdos principais da prova e ainda assim fez uma diferença tão grande na minha prova. Uhum. E qual que foi a que você teve mais dificuldade? Ah, contabilidade pública. Sem dúvida, contabilidade pública. Porque ele tem muito esquema de códigos, de tributos, né? Classe, ordem, acaba pegando, mas a gente supera o medo e vai, né? Mas como você fez para superar essa dificuldade ou não superou? Superei. O que que eu precisei fazer? Não tem como fugir. É dar um foco ali um pouquinho melhor. De repente muda o esquema de estudo, de repente vai fazendo por associação, de repente reassiste a aula, reassiste o PDF. Algo que me ajudou bastante tinha os PDFs com a marcação dos aprovados. Então eu conseguia me basear no que quem já tinha entendido tinha dado prioridade. Então me ajudava a ter um pouquinho mais de foco, sabe? E realmente me ajudou. Parece que não, mas realmente me ajudou. E eu consegui superar, sim. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de tranquilidade em contabilidade pública. Uhum. Mais um notapé aqui, na marcação dos aprovados, é um PDF que vem com a marcação de quem já fez a prova, de quem já foi aprovado, apontando aquilo que é mais importante. Então, ao invés de você ir ali fazer as suas marcações, marcando o que é mais importante, para não deixar aquele material, né, igual a gente vê os memes ali todo marcado, porque para a gente tudo parece importante. Sim, Aprovados em outros exames já fizeram isso, já fizeram essa marcação, mas aí eu sempre acho que a ferramenta que vai ser melhor para você, né? Muita gente vai ter essa necessidade de marcar, porque eu acho que ajuda na memorização também. Eu sou ajuda. daquelas que se eu faço marcação, eu tenho uma memória fotográfica de lembrar se está em cima da página, embaixo, de que cor que eu marquei. Eu posso não lembrar o que está escrito, mas eu vou lembrar Sim, aham. Lembra a exatamente a página, cor lembra a que eu cor? marquei, a página que eu marquei. Então, são ferramentas que vêm para agregar, mas não quer dizer que você precisa de todas elas para ser aprovada. As ferramentas são justamente para, digamos assim, tapar os buracos, as dificuldades que cada pessoa tem para otimizar
controlar o tempo também, mas poder personalizar, né? Você utilizar aquilo de Sim, acordo com o que vai ser bom para você. Contabilidade geral, a gente sabe aí que tem um peso muito grande na prova, né? sim, Como claro. você deu esse peso grande também na hora de estudar? Deu mais tempo, dedicou mais tempo para essa matéria? Sim, com certeza. Apesar de que a gente sempre dedica um pouquinho mais de tempo para matéria que tem dificuldade, o estudo tem que ser direcionado, tem que dar o foco de verdade para as matérias que pesam de verdade. Então, um privilégio que eu tenho é que eu consigo trabalhar também na área de contabilidade. Então, o que eu estudava na prova, eu conseguia usar também para o meu trabalho. Então, eu conseguia, às vezes, dizer, quando eu estava com um tempinho um pouquinho livre ali no trabalho, eu conseguia estudar contabilidade geral, que me ajudava também no trabalho. Então, com certeza, o foco tem que ser em contabilidade geral. Ele é uma matéria que ele vai seguindo uma linha cronológica, né? Ah, o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, ordem de liquidez. É um conteúdo tão gostoso de aprender que você começa a entendendo o resto, né? Você começa entendendo as evidências de auditoria, tudo pela contabilidade geral. Uhum. Então, aqui só balançando a cabeça, assim, não entendendo nada, não sou da área de contabilidade, mas se você diz, vejo que isso cai muito em concurso, né? Então, Cai, cai. realmente ter essa noção, quando você vai, fica gostoso de aprender, com certeza não vai ser o meu caso, não vou aprender, mas para quem é da área, para quem gosta, né, realmente precisa dar ter um olhar com mais carinho para essa disciplina, porque ele vai representar quase metade da prova. Não quase metade da prova, tenho certeza que quem está nos assistindo está curioso. Qual que foi a sua nota, né? Até, e para os leigos aí, qual que é o mínimo que é necessário fazer e quanto você tirou? Então, hoje a prova do CFC é composta por 50 questões. Você tem que fazer um acerto mínimo de 25 questões. Hoje eu consegui lograr êxito em 32 questões e muito feliz, muito realizado. Uhum. Eu sempre falo, mas tem que mirar ali. Eu já ouvi um professor da OAB fazendo isso. Tem que mirar, não vou dizer no mínimo um pouquinho a mais, porque vai ser um erro na hora de passar para o gabarito, tem algum Sim, problema e tudo, mas você tem que mirar e fazer um gol. O resto que vier é goleada, né? Isso não vai mudar nada. No sim, caso da OAB, a cor da carteirinha, no exame de suficiência também não vai fazer diferença nenhuma a sua pontuação. É realmente você mirar ali para fazer um pouco mais do mínimo e não passar. Se fizer o máximo, melhor, né? Mas eu vejo que sim, muita gente, às vezes, perde pontos porque não tem tempo suficiente para fazer a prova. Eu vejo muita sim, reclamação nesse sentido, que é uma prova 50 questões parece pouco, até porque a gente vê concurso aí que vem 120, às vezes 120 mais discursiva, né? sim, Mas as pessoas falam sobre a prova ser muito longa, enunciados muito longos, questões que exigem um raciocínio grande para você resolver. Para você, como que foi a questão do tempo de prova? E os simulados que você fez, que você comentou, foi pensando nisso também, de já ir fazendo essa gestão do seu tempo? sim. A parte dos simulados é extremamente importante justamente para você entender a gestão do tempo, né? Porque às vezes a questão, você consegue fazer a maioria das questões, a gente entende que na prova do CFC tem cálculo, e uma boa parte da prova inclui cálculo, e a gente sabe que cálculo não tem o que fazer, ele demora, às vezes você erra uma vírgula, você tem que recalcular, e você recalcula de novo, então o tempo acaba pesando, sim, contabilidade de custos, então, acaba pesando muito na questão do tempo, mas algo que me ajudou muito foi até um bizu estratégico que eu recebi, é, faz um pouquinho de questão de cada coisa, e se no final vai deixando para trás o que você vê que consome tempo, porque realmente você vai, os professores vão comentando, você vai refazendo as provas, você vai pegando, que tem questão ali que tá só para comer teu tempo, tem questão ali que tá feita para você errar. Então, realmente, essa gestão de tempo pesa muito. No final, ele acaba pesando mais do que algumas matérias, a própria gestão de tempo. É fundamental. Para você foi o suficiente ou você chegou a deixar de fazer questões por causa do tempo? Não, para mim foi o suficiente, que quando a gente vai estudando até um pouquinho mais de longo prazo, a gente vai sentindo que as questões vão fluindo um pouquinho melhor. Então, no início eu ficava muito nervoso, com muito medo nessa questão de eu não estou entendendo nada, não está dando tempo, mas ele vai melhorando um pouquinho em pouquinho, mas tudo junto. Então, quando eu fiz a prova, eu consegui completar a prova inteira, consegui revisar parte dela e terminei em tempo. Então, a gestão de tempo foi fundamental e eu consegui, me ajudou muito. Atualmente, as pessoas que vão fazer o exame têm quanto tempo para terminar a prova? 4 horas. Uhum. É como eu disse, né? A gente pensa assim, 50 questões em 4 horas, moleza, né? Mas, como você disse, contabilidade exige muito cálculo, né? Mais um motivo de eu ter escolhido o Exige. jornalismo para minha vida.
Mas para quem está fazendo o exame, quem é fã da contabilidade e vai fazer a prova, precisa pensar nisso, né? Fazer bem a gestão do tempo, como você disse, o simulado vem para isso, poder fazer aquele simulado realmente simulando o momento de prova, né? Colocar o cronômetro ali, ver quanto tempo você está demorando, criar estratégias, ouvir os bizus dos professores também, porque às vezes Sim. você acha que tem que fazer tudo, que quer fazer tudo, que é importante fazer tudo, né? Que é você tentar fechar a prova, você não precisa disso. Concurso, às Não, vezes não você precisa. precisa porque tem classificação, né? Esses exames, eles não precisam disso. Você precisa do mínimo, não tem número de Uhum, vagas, então uhum. faça a sua parte, não se preocupe em querer fazer tudo, não vai ter colocação, não vai ter nada que vai fazer diferença, né? Com quantos pontos você conseguir no caso do exame de suficiência acima de 25. A gente pode dizer que foi uma preparação relativamente curta, né? Claro que você tem toda a base da faculdade também, mas uma preparação Sim, direcionada, um exame que você conseguiu passar de primeira aí, como dizem. O que sim. que você considera que foram os seus principais acertos que possam ter colaborado para você conseguir essa aprovação? E você considera também que você cometeu erros, seja erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora já aprovado no exame? Olha, eu diria que o primeiro e o mais fundamental de todos é a disciplina. A gente entende, seja na faculdade, seja no vestibular, seja ali na CFC, no concurso, é disciplina. Às vezes o teu dia não rende nada, mas você estudou. Às vezes você sai achando que você conquistou o mundo, mas você estudou. Então tem que ter um pouquinho todo dia. Teve dias que eu consegui estudar meia hora, teve dias ali em final de semana que eu consegui estudar 6 horas. Então a disciplina, estuda um pouquinho todo dia. Às vezes você está cansado, a vida te pôs para baixo, pega uma matéria que está com um pouquinho de mais facilidade, mas a disciplina é o fundamental. Você vai sentindo o gostoso do estudar, você vai aprendendo a gostar do estudar, e um pouquinho todo dia ele constrói um castelo enorme. Uhum. E sobre E erros? sobre os meus erros, o que aconteceu? No início, eu subestimava um pouco as matérias que tinham um pouco peso, né? Como é o caso de direito do trabalho, por exemplo, né? O direito empresarial. Mas quando eu fui fazendo as provas, principalmente quando eu comecei a imprimir, fazer as provas anteriores, eu fui enxergando que não era bem assim. Tem que dar essa atenção, até essa ideia de que abraçar todas as matérias realmente ela veio ali na metade do meu estudo para frente, mas eu senti que ali eu deixei de aproveitar tão bem a questão de matérias que, apesar de não ter um peso tão grande, são relevantes sim para o exame. E Uhum. hoje eu, ainda bem, consegui superar esse Uhum. pensamento. A gente comentou, né, sobre ter dificuldade em alguma disciplina, mas muitas vezes a dificuldade no estudo em si, ela não está muito ligada ao conteúdo, ao que estudar, mas às vezes muito ligada a fatores pessoais mesmo, né? Como, por exemplo, Sim. no seu caso, talvez a questão do tempo ser disponibilizado. Então, o que que você acredita que foi mais difícil nessa sua caminhada arrumar essa conquista? Organização do tempo e o psicológico. Porque a gente entende, né? Principalmente quando a gente ainda não começou a estudar ou quando a gente começa a estudar. Eu, pessoalmente, quando eu estava pensando, será que eu faço a prova do conselho? Deixa eu ver. E eu joguei no Google e eu vi que eram 10% dos aprovados. Eu pensei, meu Deus, não é para mim. Não, não dá. E aí eu motivei, eu tomei um pouco de coragem e disse, não, vai dar. Se alguém passa, por que que eu não posso, né? O que que tem de diferente de alguém que passou para mim? Dá. E aí eu comecei a estudar e o meu psicológico jogava um pouco para baixo, dava medo, não tem como dizer que não dá medo, não dá ansiedade, mas você vai estudando, vai fluindo, você vai sentindo cada vez mais que vai encaixando bem. Você havia comentado que o medo, né, é aquela pimentinha que você coloca na comida, mas lembra que se você colocar pimenta Sim, demais, vai dar problema. Então, o medo precisa ser sempre sim, gerenciado, né? E como você disse, se 10% passa, por que que você precisa estar entre os 90, né? Não pode fazer a sua parte para sim. estar entre os 10%. E se for pensar em número, 90%, claro, é um número grande, mas 10% também é um Sim, número grande de aprovados, né? Quanto que isso claro. representa na prática? Então, traga motivos para te estimular, para esse medo estar pertinho de você ali, mas que você possa também controlá-lo nos momentos certos, principalmente no momento da prova. E, Rafael, para a gente já Claro. finalizar, o que que você quer deixar de dica ou de mensagem, tanto para quem vai fazer o exame de suficiência pela primeira vez, quanto para aqueles que já tentaram, mas ainda não conquistaram a tão sonhada aprovação? O clássico que eu senti, durante a prova eu senti essa frase bem, bem forte em mim. Porque
o CFC ele não tem concorrência. Então você é o seu melhor aliado e você é o seu pior inimigo. Então, ao longo do tempo de estudo, vai reforçando consigo mesmo. Por que que eu estou fazendo isso? Ah, isso é importante para mim, sim. Independente do rumo que a minha vida tome, é importante. Vai me agregar, é bom para o profissional, Rafael, é bom para o profissional que está nos ouvindo. Erros acontecem, a gente sabe que o normal da vida é as coisas darem errado, né? As coisas darem certo é a exceção. E, bom, só 10% aprovado. Mas se você entra no site do Conselho de Contabilidade, você vê que tem mais de 100 páginas de pessoas aprovadas. E pensa que isso, 100 páginas de pessoas aprovadas, dá para estar ali no meio. Realmente, vai estudando, de repente pega uma matéria que é um pouquinho mais fácil só para ir sentindo, e você vai ver que você vai criando gosto pelo aprender. E que as pessoas possam, né, pensar nisso, alcançar a aprovação, muito em breve está aqui do outro lado, dando entrevista também, Claro, com e me certeza. falando, ó, assisti aquela entrevista com o Rafael, me motivei, fui, fiz o exame e foi aprovado. Então, Rafael, mais uma vez, Tá certo. muito obrigada e parabéns pela conquista. Ah, eu quem agradeço o espaço, a oportunidade, e muito obrigado pelo convite. Né, você disse aí sobre fazer concurso, espero que muito em breve a gente esteja gravando aí outras entrevistas, mas Claro. falando sobre aprovação em concurso público dessa vez. Com certeza, claro. Obrigada, Rafael. O pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo, no mundo dos concursos, CFC, OAB, carreira jurídica, enfim, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.